Louvado seja Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu coração, o seu espírito, nesse ambiente de libertação que o Senhor tem posto já diante dos nossos olhos. Eu estava ouvindo o pastor Jean ministrar sobre coisas que ele tem descoberto em Deus, descoberto no Senhor, e toda a realidade que ele vem, da realidade cultural da sua cidade, da realidade cultural da sua família, da realidade cultural da sua formação, inclusive religiosa, como o conhecimento da verdade vai rompendo e trazendo libertação sobre nós. Eu tinha desejo, vontade de um dia, quem sabe a gente vir aqui e falar mais sobre aquilo que o pastor Jean colocou na mesa. É uma pena que às vezes, uma hora dessa, a pessoa recebe uma palavra dessa como se fosse uma palavra de oferta. Quando você acessa alguns lugares de rompimento e libertação no campo das finanças, várias outras áreas da sua vida, elas vão sendo destravadas. Por quê? Porque dinheiro, ele fala de senhorio. Existe muito tipo de demônios, existe muito tipos de principados, mas o único na Bíblia que ganhou dos lábios de Jesus o status de disputar senhorio com ele foi Mamon. A nenhum outro espírito regente de uma área da vida do ser humano, Jesus deu a moral de dizer que ele disputa senhorio com ele, na minha e na sua vida. Mas quando ele falou sobre dinheiro, ele disse: esse disputa senhorio com a minha vida. Por quê? Quanto mais em Deus você entrar, quanto mais unção você receber, quanto mais aprimoramento de dom você tiver, mais você vai precisar aprender sobre libertação financeira. Por quê? Porque se você não usar o dinheiro para servir a Deus, não tem jeito, você vai usar a Deus para servir o dinheiro. Porque ele diz que ou você há de aborrecer um e servir ao outro, ou você há de servir o outro e aborrecer um. Não tem chance de você ser fiel com um e não ter relação nenhuma com o outro. Não, um você vai obedecer, você vai ter que você vai, para agradar um, vai deixar o outro com raiva. E se você não usar o dinheiro para servir a Deus, pode ter certeza que você vai servir a Deus para usar o dinheiro. Você vai usar a Deus, para servir o dinheiro. Porque finanças tem muito mais a ver com uma libertação aqui dentro do que uma administração do lado de fora. Por isso, ser próspero financeiramente não é ter muito dinheiro, é ser livre dele o suficiente para poder governá-lo. Porque você só pode tirar alguém da cadeia se você estiver do lado de fora.
Nós precisamos crescer nesse entendimento. Precisamos crescer nesse entendimento. Porque finanças fala de senhorio. Finanças testam o meu senhorio. Eu já falei aqui algumas vezes e volto a repetir. Tive uma experiência de estar numa casa Mevan e fui falar sobre oferta. O pastor pediu, pastor Juscelio, como eu era da casa, como eu sou aqui, já faz a oferta? Eu disse, tá bom, eu faço. E eu só peguei a mão no microfone para os irmãos ofertar. Mas veio um rio de ensino. Eu já falei isso algumas vezes, testemunho. E eu comecei a falar, ensinar, e depois de uns 10 minutos, eu já vi que as pessoas estavam, tipo assim, vendo a palavra da oferta, convencimento para ofertar. Eu vi o semblante das pessoas mudar, o quanto que elas estavam presas a mamão o suficiente de não discernir que era um ensino no Espírito. Eu parei na hora e disse, gente, levante oferta. Levantaram, uma meia dúzia foi ali, ofertou. E eu disse, agora você senta e deixa eu terminar de ensinar algo, porque tem um rio passando de ensino aqui. E eu vi que como se trata de dinheiro, você não está entendendo que existe um ensino aqui. Você está achando que eu estou querendo convencer você de ofertar, então agora recebe. Por quê? Porque se eu estivesse ensinando sobre fé, você estaria recebendo. Se eu estivesse ensinando sobre cura, você estaria recebendo. Se eu estivesse ensinando sobre os dons do Espírito, você estaria recebendo. Mas porque eu estou ensinando sobre dinheiro, você não quer receber. E eu pedi naquela hora, eu pedi, não precisa, não é um pedido que eu estou fazendo aqui. Eu fiz lá naquele ambiente, levanta a mão quem é casado. E tantos levantaram, e eu perguntei, para você que é casado, quantas vezes vocês já brigaram por causa dos dons do Espírito? Agora, quem aqui é casado e já brigou por causa de dinheiro? Então por que eu me nego a aprender com aquilo que me desestabiliza e me faz brigar? Paulo disse, eu aprendi a ter falta e aprendi também a ter fartura. Meu irmão, falta nós já aprendemos. Vamos aprender a ter fartura. Vamos aprender. Não é humildade você dizer, eu tendo o que comer e o que vestir, para mim tá bom. Isso não é humildade, isso é egoísmo. Porque se você se contenta com aquilo que te cobre, se alguém estiver nu ao seu lado, você não tem o que fazer. Não, que o Senhor nos deu um cobertor grande, para cobrir o da direita e o da esquerda, o que está atrás e o que está na frente. Quando Deus criou a lei da semeadura, na ponta final da lei da semeadura, Ele colocou um atrativo, chamado colheita, com uma única proposta, me motivar, por causa da colheita, praticar a lei da semeadura, não com a propósito de me dar uma colheita, mas com o propósito de, no exercício da semeadura, Ele poder transportar para mim a sua natureza de semeador, a sua natureza de doador. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor dá. E a ideia de Deus é transferir a natureza dele para mim. Então por que Ele colocou a colheita na ponta final da lei da semeadura? Simples. Você já fez isso com o seu filho? Você já fez isso com a sua filha? Filho, se você tomar o remédio direitinho que ele não quer tomar, quando acabar no final dos 7 dias do remédio, o pai vai te levar para a gente comer lá em Itajaí, pastel com caldo de cana. Filho, se você tirar as notas, não ficar em recuperação no final do ano, você vai ganhar uma bicicleta. Então você já fez isso com seu filho.
Mas o seu alvo não era dar uma bicicleta. Ele não precisava fazer nada certo para ganhar essa bicicleta, é ou não é? Mas por que você falou isso para aquela criança? Para construir nele algo que você queria construir a partir da lei da semeadura. Então você colocou um atrativo, uma colheita para ele, porque ele é criança. Por isso que se eu sou criança, eu ainda semeio por causa da colheita. Mas se eu já cresci, eu semeio porque eu me tornei um semeador. Eu não estou mais atrás da colheita, porque meu pai, ele tem mais interesse de me dar do que eu de receber. Tem muitas coisas que você quer dar para o seu filho, só não deu porque ele não cresceu ainda. Tem uma libertação proposta nessa área. Porque, e nesses dias tem uma libertação proposta. Por causa daquilo, irmãos, que está para chegar. Que tem a ver com os nossos filhos. Que tem a ver com os nossos netos, que tem a ver com uma proposta geracional, para aquilo que vamos liberar para os nossos filhos, como vamos lançar a flecha, como Deus tem algo para as casas paternas. A provisão vai precisar estar presente, da maneira certa, do jeito certo. Mas por causa das experiências ruins, às vezes a gente se fecha para coisas que são abençoadoras. Como eu falei para o casal do pastor, isso ainda. Às vezes a gente fecha a porta para não entrar demônios. Mas fecha tão bem fechado que também não entra anjo. Não, fecha a porta para os demônios. Mas deixa o anjo entrar. A faca na mão de um bêbado é um perigo. Na mão de uma cozinheira é uma bênção. O problema é na mão de quem está aquilo que Jesus quer fazer. Como nós já falamos aqui, o debate teológico no deserto, Jesus e o diabo. Não era Jesus usando a Bíblia de Jesus e o diabo usando a Bíblia do diabo, não. A fonte de consulta era a mesma, o espírito que não era. O dinheiro sempre será o mesmo. É o espírito que precisa estar correto. É o espírito que precisa estar correto. Não, irmãos, nós vamos ganhar condição também de uma provisão de recursos para introduzir os nossos filhos naquilo que precisa ser introduzido. Vamos. Só que nós vamos trabalhar, e temos que trabalhar com o espírito certo. Porque senão não adianta. Não adianta trabalhar com a cobiça das pessoas. Quando você trabalha com a cobiça das pessoas, você mexe com a sua natureza caída. Você não mexe com o seu espírito. Se eu for fazer a oferta e eu lidar com a sua cobiça, eu lido com a sua natureza caída. Eu não lido com o seu espírito. E na natureza caída, eu só mudo o lugar da aposta. Eu deixo de fazer uma fezinha na lotérica e venho fazendo gasofilaço. Mas no espírito não. No espírito é adoração. Por isso é uma proposta de andarmos no espírito correto. Precisamos ter uma finança pura, uma pureza nas nossas finanças. Você sabe o que é uma impureza na finança? Impureza na finança para Deus não é eu ter muito dinheiro. Impureza na finança para Deus é acúmulo de benefício próprio. Eu preciso entender. Quando o apóstolo Pedro, no seu finalzinho de carreira, ele fala: irmãos, estejam dispostos, prontos para responder a cada um
a razão da vossa fé. Isso Pedro escreve quando ele já está velhinho. Carta de Pedro, ele disse para a igreja: irmãos, estejam prontos para responder com mansidão a cada um a razão da vossa fé. Então quer dizer que a fé tem uma razão. A fé não é racional, mas ela tem uma razão de ser. E Pedro, ele conheceu muito bem o poder da fé. Mas agora no finalzinho da sua carreira, ele instruiu a igreja não a conhecer o poder da fé, mas a razão da fé. E Pedro conheceu o poder da fé, mas ao longo do caminhar, que foi o conhecer a razão da fé. Pedro um dia estava bombando no seu ministério. 2 cidades tinham acabado de se converter. A sombra dele estava curando. E de repente, ele vai preso. E ele sai da cadeia de uma maneira milagrosa. Um anjo vai lá, acorda ele, pega na mão dele. Ele passa por todas as grades, inclusive pela parede. Gasparzinho passa. Uau! Você já imaginou que coisa gloriosa? Diferente da prisão de Paulo, a prisão de Pedro não converteu ninguém. Ninguém se salvou, não manifestou a glória de Deus. No outro dia Pedro estava livre. Pedro, você está solto? Como? Um anjo passou lá, pegou pela mão e saiu e me tirou de lá. E ninguém viu, tudo fechado. Tá. Agora a prisão de Paulo, não. A prisão de Paulo converteu o carcereiro, converteu os policiais. Dali ele foi para a classe política responder, e muita gente se converteu. O chão tremeu. Uau! Por quê? Porque Paulo foi preso por causa da expansão do reino. O chão tremeu, todo mundo viu, a cadeia rompeu. Pedro não. Ninguém viu, não converteu ninguém. Sabe o que o anjo diz lá dentro? Pedro, sai daí agora. Volta lá e prega a mensagem completa dessa nova vida. Sabe o que estava dizendo Pedro? Você está totalmente embriagado com os milagres. Você está extasiado com as operações de milagres, mas você não está entendendo. Você está conhecendo o poder da fé, mas não entendeu a razão da fé. Os milagres é para atrair as pessoas. E você pregar a mensagem completa do Evangelho, mas você não. Você está tão embriagado com o poder da fé, que você não está conectado com a razão da fé. A razão da fé é que tem um discipulado, uma mensagem completa. Os milagres são para atrair. Pedro, se eu não prendesse você aqui dentro, eu não conseguiria mais falar com você. Para a gente voltar a conversar, eu tive que prender você aqui. A prisão de Paulo, Deus estava expandindo o reino. A prisão de Pedro, Deus estava expandindo Pedro. Então Pedro entendeu o poder da fé, mas não estava entendendo a razão da fé. Um dia, Pedro sobe num monte com Cristo. E Cristo se transfigura ali. Uau, que experiência gloriosa. De repente olha para um lado, Moisés. Outro lado, Elias. Uau, isso é o poder da fé. E ele conheceu o poder da fé, mas ele não tinha a razão da fé. Se ele conhecesse a razão da fé, ele ia dizer, sabe, Cristo, ele ia dizer, mestre, se eu deixo lá buscar o povo para ele experimentar essa glória, ou vamos levar essa glória lá para baixo? Não, sabe o que ele disse? Vamos fazer uma casinha só para a gente aqui. Ele conheceu o poder da fé, mas não conheceu a razão da fé. Pedro vai pescar, lança a rede, uma pesca milagrosa. Uau! Era tanto peixe. E o poder da fé estava em operação. Mas ele não entendeu a razão da fé. Quando ele estava afundando de tanto peixe, só aí ele foi enxergar um barco vazio.
E ele se vem, não que ele quisesse repartir o peixe, mas foi para não afundar. Porque Pedro entendeu o poder da fé, mas ainda não entendia a razão da fé. Ele não entendeu que o poder da fé que enche o seu barco de peixe não é por causa do seu barco, é por causa do barco que não tem peixe. Eu preciso entender a razão da minha fé. Por que Deus me deu a fé? Não tem a ver comigo, mas com quem Ele quer tocar. E se eu entender a razão da fé, então a operação do poder da fé no campo das finanças pode acontecer. Por quê? Porque quando ela chegar, a razão da fé vai operar. Que não tem a ver comigo, mas com quem Ele quer tocar. Há rompimentos a ser acontecido. Há libertações, porque Ele quer tocar a nossa casa. E não tem a ver com a conta corrente, mas com o senhorio, com o rompimento aqui dentro. E depois sim. Eu lembro, quando eu me converti, eu era um vendedor, vendia calçado. Sabe de uma coisa? Chamei a minha Lulu e disse: amor, eu não posso mais ser vendedor, vou ter que mudar de profissão. Mas por quê? Porque não passava na minha cabeça que um vendedor, ele podia ser próspero sem mentir. E eu não era um enganador, eu não era um charlatão. Mas tem a dança da venda, porque a venda é mais ou menos assim. Eu tenho essa garrafa para vender para o AC. Aí nós vamos para uma mesa de negociação. O AC já senta dizendo que não tem interesse na garrafa para comprar. E eu já sento dizendo que não tem interesse em vender. Começa a dança. Só que ela disse: não, amor, tem como. Eu digo: então tá. Quando Deus propôs uma libertação para o povo de Israel do Egito, Faraó chamava Moisés para as negociações. Quantos se lembram disso? Quantos se lembram? Porque quando Deus vê que você encontrou Cristo, e não quer mais, quando o Faraó vê que você encontrou Cristo e descobriu que não precisa mais ser escravo no Egito, Ele vai te chamar para negociar os níveis de liberdade que você vai ter. Por isso que o último foi: vai você, vai sua família, vai todo mundo, mas o seu gado, suas ovelhas, teus pertences, deixa aqui. Sabe o que ele está dizendo? Foi isso, eu ouvi muito. Demônio falar na minha cabeça: se você é espiritual, você não precisa do material. Não. E Moisés disse: não vai ficar nenhuma unha aqui dentro, porque vai ser tudo, no pouco ou no muito, vão andar na liberdade do Senhor. E eu fiz essa decisão e essa escolha. E eu trabalhava com calçados. Foi quando começou a abrir a onda do tênis feminino. Mulher não usava tênis há alguns anos atrás. E eu trabalhava para uma fábrica, aqueles tênis tudo branquinho. Quando saiu uma coleção linda, foi um estouro. Eu fui no meu primeiro cliente. Qual foi o primeiro cliente que eu fui? Um cliente que tinha uma rede de loja. Cheguei, coloquei o mostruário tudo em cima assim. Eu tinha um bom feeling para o negócio. Peguei aqueles 3 mais bonitos que eu achei que no lançamento foi que eles acertaram mais. Coloquei na frente. Quando eu botei assim, ele já pegou aquele que eu tinha colocado na frente, olhou. Digo: eita. E de repente botei todos, ele pegou aquele de volta e disse: sério, tá vendendo bem esse aqui? Eu disse:
Eu disse, olha, fulano, deixa eu lhe dizer uma coisa. A coleção acabou de sair. E em consideração a essa parceria que nós temos, e o quanto que você está um reconhecimento dessa parceria, antes de eu ir em qualquer loja, eu escolhi vir primeiro aqui. E eu acho que esse tênis vai vender muito, porque ele, quando eu botei o olho, eu achei ele muito lindo, eu acho que ele vai vender muito. Do mesmo jeito que ele pegou, ele fez assim, botou de volta. E aqui, burro, cavalo, burro. Aí já vem os boletos, vem um monte de coisa na cabeça. Mas eu fiz uma escolha. Que eu não vou só ser livre do Egito. Eu vou ser livre do governo de Faraó. Faraó não vai decidir os níveis de liberdade da minha casa. E conhecereis a verdade vos. Um dia, Abraão entrou numa guerra mundial. Porque 4 reis contra 5, na época daquela, era uma mini guerra mundial. E ele teve uma grande conquista financeira. Uma grande conquista. Ele entrou na guerra, porque Sodoma perdeu aquela guerra. E o sobrinho dele, Ló, estava lá, foi junto, ele foi atrás de Ló. Mas aí veio o pacote inteiro, ele ganhou a guerra. Veio com todo mundo e todos os despojos, muitos despojos. Quando ele volta, 2 reis vai ao seu encontro. Melquisedeque vai ao seu encontro, o rei de Salém, todos conhecem, uma figura do Messias, porque deu para ele pão e vinho. Mas antes chega, simultaneamente, o rei de Sodoma chega e diz para ele, olha, Abraão, parabéns. As pessoas, você dá para mim. E os despojos, as riquezas, fique para você. Abraão disse, eu não entrei nessa guerra por causa de riqueza. Eu entrei nessa guerra por causa de pessoas. E eu não vou querer nada de você, para que amanhã você não diga que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Abraão está dizendo, no pouco ou no muito, quem vai me dar é Deus. Ouça, quando o rei de Sodoma vê que você não vai parar de guerrear, ele vai tentar mudar no seu coração a motivação da sua guerra. Quantas pessoas começaram guerreando no ministério por almas e acabaram guerreando por coisas? Só que era uma tentação que Abraão não tinha, Lu. Ouça você, irmão. Alguns não entendem o que eu estou falando hoje, mas no seu tempo essa palavra vai ecoar no teu espírito. Abraão não tinha nenhuma guerra nesse sentido. Nem os pregadores não têm guerra nesse sentido. Todo mundo que entra no ministério entra com pureza de alma, ele quer salvar a alma, ele quer servir o Senhor. Mas dependendo de como Deus vai te promovendo dentro do ministério, junto com a obra, começa a aparecer também na sua mão despojos. E até que o despojo chega, você não tem guerra na sua alma. Mas depois que o despojo chega, o próximo passo, você já balança. Se você vai atrás da alma, ou se você vai atrás do despojo. Porque agora você descobriu que a guerra é da despojo. Talvez você pode estar julgando muita gente que largou as almas para agarrar o despojo. É porque você nunca conheceu a guerra de ter o despojo na mão. Às vezes a gente julga determinadas pessoas que Deus colocou num lugar mais alto, e a gente olha e diz, poxa, por que eu julgo? Porque eu olho para ela e eu penso, poxa, eu tão pequeno, com média fé diante desse homem ou dessa mulher, eu jamais faria ou faria o que ele está fazendo. Por que eu penso assim? Porque eu estou julgando ele lá em cima, com os ventos que eu conheço aqui debaixo. Eu não me conheço lá. Assim como Davi não conhecia que tinha dentro de si um derrubador de gigante, ele também não conhecia que tinha dentro de si um adúltero.
Por isso que no Salmo 51 ele vai dizer: Senhor, me dá um coração puro. Ele não me manda arrancar o adultério. Ele me diz: me dá pureza e voluntariedade. Porque quando você perde o espírito da voluntariedade, você já começa a cair. Estamos falando numa reunião de pastores e líderes. Nosso coração precisa estar preparado para aquilo que Ele vai entregar. Porque Ele vai entregar, mesmo que Ele sabe que corre o risco de fazer um investimento furado novamente. Porque Ele já fez alguns no Brasil. Mas Ele nunca vai desistir. Porque Ele é o Deus da fé. E sabe de uma coisa? Simultaneamente ao rei de Sodoma. Sabe quem chega lá? Melquisedeque. Melquisedeque não pede nada. Não faz proposta. Dá pão e vinho. Sabe o que Abraão faz? Ele dá o dízimo de tudo. Aleluia. Não existe quem não dá o dízimo. Dízimo é um princípio, não fica na sua mão. Toda vida que você tiver uma conquista financeira, 2 reis irão ao seu encontro. Você que vai escolher para quem dar, se é Melquisedeque ou se é o rei de Sodoma. Mas o dízimo não vai ficar na sua mão. E eu não estou falando de uma lei de 10%. Eu estou falando da lei da primícia, que define senhorio. Por isso, se você for investir na vida de alguém, invista na vida de alguém que está dando pão e vinho. Existe um preparo que Ele quer fazer com a nossa casa. Nossos jovens, nossas bases de missionária, tem envios a ser feitos. Como prepararemos as próximas escolas sacerdotais, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da magistratura. Quando houve a eleição do segundo turno, no primeiro não vou lembrar, acho que no segundo, no domingo, na terça-feira, eu fui fazer a mentoria da Casa Real. E nossos filhos, meninas, os nossos genros, sempre 2 deles vêm preparar os bastidores, que eu não sei mexer na internet. E a Casa Real é deles, juntamente comigo. E a Sara perguntou: pai, sobre o que você vai falar? Filha, construir um pouquinho os alunos da Casa Real sobre esse momento. Colocar o meu parecer na mesa, de uma forma mais imparcial possível. Disse: pai, então faz a live aberta. Disse: filho, assunto polêmico, mas faz. E fiz. Isso era um meio-dia mais ou menos da terça-feira, dia 15, feriado, e essa eleição tinha sido no domingo. Meu genro. E de repente eu peguei uma veia e me voltei para os líderes. Você pastor, você pastora, você líder, me ouça. Sabe de uma coisa? Eu tenho um genro de 26 anos. Nesse momento, ele está lá na frente do exército, misturado com o povo, clamando por justiça, porque ele acabou de ter um bebê. E ele pensa sobre o dia da manhã do seu filho já com 26 anos. Então ele está lá, no meio do povo, vivendo a guerra do povo, pagando a gasolina do seu bolso, e vai comer o cachorro quente do seu bolso, enquanto a minha geração de pastores está fazendo marcha para Jesus com o dinheiro da prefeitura. Esse garoto está lá na estrada, sofrendo a dor do povo. A gente precisa rever. Nós temos que ter um padrão correto para os nossos filhos. Homens livres, mulheres livres. Que tem uma visão correta. Por quê? Porque Ele está trazendo algo e nós não podemos nos perder. Eu tenho ouvido uma frase da Lulu toda semana.
ela tem olhado dentro dos meus olhos, amor, nós não podemos dar errado. Nós não podemos dar errado. Ouça, irmão, algumas pessoas têm admirado o Ministério Mevan. Tem algo lindo acontecendo conosco. Mas deixa eu dizer uma coisa, sabe, Pilar? Até aqui, onde nós estamos, muita gente já chegou. Muita gente já passou. Não é novidade para ninguém o que a gente está vivendo. Mas tem um céu do Brasil que ainda não foi perfurado por nenhuma geração. Eu não quero passar mais uma geração que dá nesse teto e volta. Não. Não. E como que nós vamos perfurar esse teto? Se nós pensarmos na geração que está vindo, me purifico por causa da geração que está vindo, me santifico por causa da geração que está vindo, mantenho a minha fidelidade por causa da geração que está vindo. Eu penso talvez o seu filho mais do que você, cara. Queremos brigar com a LGBT, enquanto 70% dos homens na igreja acessam pornografia. Vocês acham que Deus é burro, irmão? Não. O limpo se limpa e o sujo se suja. O problema é que hoje o limpo, ele não quer se limpar, ele quer limpar o sujo. Nós queremos brigar com o mundo, irmão. Se a gente limpar a casa, ouça, irmão, se Jonas se corrigir, Nínive é liberta. A purificação de Nínive não estava no governo de Nínive, mas no acerto do Jonas. Porque se a igreja assumir o seu papel, quantos estão comigo? Estamos falando para líderes uma palavra que não é Deus querendo resolver o meu problema. É Deus já podendo contar comigo para falar sobre os problemas dele, que ele quer solucionar na terra. Por isso que ele está mexendo com muitos de nós. Ele está mexendo com muitos de nós. Claro que ele está mexendo, irmão. Ele está mexendo porque subiu uma medida de iniquidade sobre a face da terra. Ele precisa subir uma medida de batismo para contar com quem fica acima do batismo. Então tem uma purificação que ele está pedindo. Quando a gente prega sobre Jesus indo com chicote no templo, expulsar os cambistas, a gente já pensa no comércio da igreja, que Jesus veio. Irmão, sabe por que a gente pensa assim? Porque a gente tem uma mentalidade romana, templária. Na nova aliança, irmão, quem é o templo? Na nova aliança, quem é o templo? Não sabeis vós que sois templo do Espírito? O que ele quer derrubar são os cambistas, as negociações aqui dentro do meu coração. Não põe isso na conta do pastor, não. Porque nessa hora a gente não quer ser o sacerdócio todos os santos. Não, precisamos entender que tem uma purificação de cada um. Empresários da igreja, homens de negócio, e entender essa estola sacerdotal. O meu pastor, o apóstolo Zemini, ele fala uma coisa na igreja que os empresários amam ouvir. Ele faz uma pergunta: o que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? Aí fica aquela pergunta: ser pastor? E ele fala: claro que não. Por quê? Quem deu o ministério para o pastor? Foi Deus. E se aquele homem, empresário da igreja, que Deus deu uma empresa para ele, quem deu a empresa para o empresário? Foi Deus.
Então qual que é mais espiritual? O que torna espiritual não é o ofício, mas é a fonte. Então ser pastor, ser empresário é tão espiritual quanto ser pastor. Só que se o pastor comprar um carro zero, está usando o dinheiro de Deus. Mas se o empresário comprar um iate, está tudo bem, porque o dinheiro é dele. Ele acha que só o pastor vai prestar conta com o dinheiro que gastou. Irmão, cada um vai prestar conta diante do Senhor. Quando você entende a sua estola sacerdotal, o corpo do pastor não tem que ser mais consagrado que o seu. O dinheiro do pastor não tem que ser mais consagrado que o seu. O casamento do pastor não tem que ser mais consagrado que o seu. Por quê? Porque nós vivemos o sacerdócio de todos os santos. Até que todos chegamos à plenitude, à estatura. Então vamos quebrando com o romanismo. Algumas pessoas, quando escutam meu testemunho, Pilar, eu me converti na igreja católica, alguns dizem assim: pastor, você até tem um jeito de padre. Sabe o que eu respondo? É verdade. Só que eu fui liberto do romanismo. Pena que a igreja evangélica não foi, porque ela não sabe que é romana. E eu, como vivi lá dentro, eu sei de onde que eu venho. Sabe por que me expulsaram da igreja católica? Porque eu descobri que Deus não era católico. Aí fui expelido, caí aonde? No meio da igreja evangélica. Encontrei um povo que acha que Deus é evangélico e acha que Deus ainda tem partido. Não. Eu preciso entender que o Deus da igreja entregou seu filho, e que o sangue dele, esse cálice que você toma na ceia, perdoa Bolsonaro e perdoa Lula. O Senhor está buscando, irmãos, cura, libertações nas nossas casas, por aquilo que Ele quer fazer com os nossos filhos. E eu não creio nisso agora não. Eu trabalho nisso há muitos tempos, mas eu só estou sentindo o cheiro, sabe? Quando dá aquele relâmpago, aquele clarão, depois de tempo vem aquele trovão. Quem já sabe o que eu estou falando? Mas você já teve num momento dentro de uma casa que o clarão e o estouro vêm junto? Parece que é dentro da sua casa, é ou não é? Pois entre o clarão e o trovão, parece que a distância de tempo está diminuindo. Um movimento do Espírito que converterá coração de pais aos filhos e de filhos aos pais, Ele está às portas. Eu quero me preparar. Ele tem dito: se prepare. Eu volto a repetir uma coisa que falei recente. Talvez hoje a gente só bata um papo. Tudo bem, irmãos? Ok? Se não, eu dou uma mudada na voz, transformo em pregação e a gente... Mas na pandemia, queira ou não, muitos dos crentes se voltaram para Deus muito rapidamente. Alguns atraídos pelo Espírito, outros não. Outros foram para Deus porque tinha cheiro de Apocalipse. Tinha ou não tinha? Não, no começo tinha, irmão. No começo tinha cheiro de Apocalipse. E se tem cheiro de juízo, a gente vai para Deus. Mas o que está nas Escrituras? Santificai-vos hoje, porque amanhã trarei juízo. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. A gente se prepara para o juízo, mas não se prepara para as maravilhas. E santificai-vos hoje, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. É maravilhas. É maravilhas.
Aqui o pastor Jean sabe. Estamos enchendo o coração das nossas filhas, dos nossos genros, dos meninos lá. Gente, Deus vai fazer maravilha. Ele vai fazer. Ele só não fez ainda porque está esperando se as forças armadas entram, se não entra. Para! Ele vai fazer maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje. Há uma purificação que está vindo. Agora a purificação vem. Ela vem por meio desses processos que você sabe. Já falamos isso, mas não me custa repetir porque está me vindo ao coração. A Bíblia fala sobre a doutrina de batismo hoje. E João Batista fala: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, entre batismos que existem pelo menos 3 batismos postos aqui. Um com água, um com o Espírito Santo e um com fogo. Então, se a pessoa quiser ser salva, ela batiza em água. Mas se ela quiser pular e ser avivada, ela batiza com o Espírito Santo. Mas se foi chamado para ser um libertador e uma libertadora, não vai escapar com o batismo do fogo. Porque é um batismo de purificação. Como já falamos outrora aqui, no batismo com o Espírito Santo você diz aleluia. Aqui você diz ai, aleluia. Porque são experiências na sua vida prática, processuais, que você grita dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? São batismos de purificação. Suas emoções são espremidas, seus pensamentos são espremidos. Que você está ali e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Homens e mulheres que estão sendo espremidos. Deixa eu falar uma coisa para você. Do lado de fora, depois de 28 anos servindo a Deus, 25 deles que eu posso dizer que vivendo ministerialmente. Do lado de fora eu nunca fui tão abençoado. Do lado de dentro eu nunca tive tantas guerras. São batismos no fogo. É esse batismo que te dá aquela fé que Pedro escreve. O diabo está ao vosso derredor, buscando a quem? Resistir-lhe firme é essa fé, irmãos. No batismo com fogo você adquire essa fé. Não é a fé que expulsa demônios, é a fé que resiste, e é ele que desiste de você por causa da sua perseverança. Você não reage, não exige, não devolve, não retruca. Você resiste firme na fé. Nesse lugar, Deus não te permite expulsar o demônio. Nesse lugar, Ele busca uma fé que resiste, a ponto que o próprio demônio desiste de você. E você se estabelece em níveis de autoridade para ser uma resposta para a tua geração. Santificai-vos hoje, porque amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. E Ele está fazendo. É certo que Ele está operando. Eu não quero enganar você. No sentido de de fazer você achar que tais coisas que pregamos porque vivemos alguma vida, como eu vou dizer, super espiritual. Não.
estamos aprendendo com muita dor, porque estamos entrando num caminho que nunca passamos antes. Um aprendizado com o Senhor, de entrar em jurisdições desconhecidas, como um precursor, abrindo um caminho, não por sua causa, mas por causa de quem vem depois. Abraão, pisa nesta terra, anda nessa terra, aonde tu pisares nesta terra, eu darei a tua descendência. Ah, cara, eu quero construir um rastro. Se eu peguei a terra de chão, quero deixar asfaltada. Se eu peguei asfaltada, eu quero deixar asfaltada com telefone, com hospitais, eu quero deixar melhor. Porque uma geração contará a outra geração as maravilhas do Senhor. Não sente a mesa com seus filhos e deixe eles contar, saibam, deixe eles saber daquilo que ele já operou, daquilo que ele já fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ensinamos as nossas filhas por muitos anos, mas sabe uma das coisas que mais marcou a educação delas? Era elas verem a máquina de lavar roupa estragar. E o cara chamar o cara para arrumar e não ter dinheiro para arrumar. E o cara dizer tanto. Eu digo, cara, então segura. Amor só. No dia 10. Então chamar as duas meninas pequenas e dizer, filhas, vem cá. Põe a mão aqui que a mãe vai morar, que essa máquina tem que funcionar. Porque a mãe está cansada para lavar roupa na mão. E aquela máquina começar a funcionar, o motor debaixo da oração. Ah, meu Deus! Eu quero ter dinheiro para comprar uma máquina nova, mas também quero ter fé para ressuscitar a velha. É livre. Livre. Nossos filhos precisam palpar testemunhos de fé. Por isso um processo de morte está acontecendo, porque tem uma ressurreição que está brotando. Ah, meu Deus! Há um rompimento. Batismos que nos dão novos lugares em Deus, que vão nos ensinar a guerrear as guerras do tempo presente. Quando vocês estão dispostos, ah, meu irmão, Deus não te traria aqui se você não tivesse nessa lista. Ele não perde tempo, não. Mas é claro, se você olhar para dentro de você, e se olhar para dentro de mim, eu não vou. Não, eu não vou. Isaías teve um encontro com a glória de Deus, você sabe, ele disse, quando ele teve um encontro com a glória de Deus, ele disse, ai de mim, que sou um homem com lábios impuros, habito no meio do povo do lábios impuros. E de repente ele ouve uma voz que diz, a quem eu enviarei? Eu fico imaginando Isaías respondendo, Senhor. Se o Senhor faz essa pergunta antes de eu ter um encontro com a tua glória, eu achei que eu estava pronto, eu ia dizer, envia-me a mim. Mas agora que eu tive um encontro com a tua glória, eu estou totalmente inadequado. A quem eu enviarei? Senhor, eu estou totalmente inadequado. Mas depois do que eu vi, o que eu vi agora, eu não sirvo mais para nada. Envia-me a mim, Senhor. Só que agora ele não foi mais apoiado na sua justiça ou santidade pessoal, mas naquela glória que o santifica e o prepara. Naquela glória. Então, o ai de mim, e o envia-me a mim, está dentro de todo homem, toda mulher que ainda está sendo recrutada. Porque aqui o diabo, ele sempre vai tentar prender você num desses dois estágios. Porque todo
Estou de extrema beirada de abismo. Ou eu fico aqui, ai de mim, porque eu fui rejeitado, porque eu fui expulso, porque minha mãe tentou me abortar 3 vezes, ai de mim. Ou então, eu não tenho a menor noção de santificação, de aperfeiçoamento, não tenho espelho, e digo, eu estou pronto, Senhor, envia-me a mim. Não, o ai de mim e o envia-me a mim está dentro de todo aquele que ainda está no processo. Por quê? Porque eu sou uma casa em restauração e você também é uma casa em restauração. Então, saber que eu sou uma casa em restauração, que carrega o Espírito de Deus, me diz dizer, envia-me a mim. Mas por outro lado, está morando dentro de uma casa que está em restauração, não é fácil, porque o martelo do carpinteiro está batendo. Quem aqui já reformou algum cômodo da casa morando dentro? Qual é uma das piores sensações que tem quando você está reformando a casa morando dentro? É que não importa o quanto você limpa. Então se você ainda não se sente limpo, é porque você está no processo da reconstrução. Aleluia. Você está no processo. Aquele que acha que já está pronto, não é porque a casa aprontou, é porque a obra foi embargada e ele não sabe. Então não olhemos para a nossa inadequação, mas para o autor e consumador. O que é autor e consumador? Ele está dizendo, se eu sou o autor e consumador, ele só está dizendo assim, se eu comecei, eu acabo. Porque eu faço a ferida, mas eu ligo. Porque eu tenho por certo. Está escrito, Filipenses 6, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então tem um batismo de continuidade sendo estabelecido. E ele está quebrando o vaso para essa remontagem. Seja bem-vindo. Você que está tendo angústias que não consegue explicar. Seja bem-vindo. Você que tem tendo guerras interiores que o lado de fora não explica porque não está tão ruim assim. Seja bem-vindo. Porque uma morte está operando aí, por uma ressurreição que está brotando. Seja bem-vindo. Há uma celebração que a igreja precisa entregar a Deus nesse tempo. Pode pegar isso no seu espírito. Lu, Pilar que está aqui, Rodrigo, que são da área, que tem a área do louvor consigo. É um tempo de celebração em meio à dor. É difícil explicar, porque parece que o cenário clama para a gente chorar, e ele está mandando a gente celebrar. Por quê? Porque em tempos de murmuração, você só cala essa voz com celebração. Porque celebração é fruto da gratidão. Tem uma celebração a ser entregue, fora de toda lógica. Uma entrega de celebração, uma entrega de louvor. Por quê? Porque o reino das trevas não suporta ver um povo em situações contrárias ainda liberando um louvor. Cara, que loucura é essa? E o diabo ainda vem dizer no meu ouvido nessa hora, que hipocrisia, hein? Está aí arrebentado, mas está cantando. Hipocrisia no reino de Deus não é você sentir uma coisa e fazer outra. É você dizer que crê numa coisa e fazer outra. Isso é hipocrisia. Porque o que eu estou sentindo não me define. Eu quero me alinhar com o que eu creio, não com o que eu sinto. É por isso que eu celebro. Estamos sendo convidados a celebrar junto. Um louvor e uma celebração que sobe em tempos contrários e difíceis. Nossos filhos precisam ter um testemunho
Em tempos difíceis, ver pai e mãe celebrando. Por quê? Porque não estão na agenda da terra. E que fizemos com aquela casa que está realmente passando pelo momento de luto? Chore com ela. Chore com ela. Chora com quem chora, se alegra com quem se alegra. Agora, a celebração não está pautada no sentimento. E é arma de guerra para esse tempo. É arma de guerra para esse tempo. Você está sendo recrutado ainda, porque esse é o meu papel. Minha gratidão, Lu. Meu Deus, às vezes a gente é repetitivo e eu quero encerrar. A gente é repetitivo às vezes. Todo final de ano, no culto da virada de ano, enquanto sempre alguém sugere: faça o teu propósito de vida para o próximo ano. Bom, se você escrever o teu propósito de vida para o próximo ano, 10 pontos, e no próximo ano você conseguir atingir os 10, você ainda viveu o seu propósito de vida. Alô? Mas uma das coisas que eu faço no culto da virada de ano é puxar uma memória dos 12 meses que se passou. E sempre tem uma ou outra pessoa, às vezes mais, que eu considero muito, que eu, no meu julgamento humano, às vezes até melhor do que eu, mas que de alguma maneira elas abortaram a fé durante um ano, ou abortaram a prática de conviver com o corpo. Em saber que tem mais um dia, 31 de dezembro, e eu estou ali naquele mesmo lugar, adorando a Deus. Senhor, é tudo que eu peço o meu próximo ano, é que chega no dia 31, não importa como tenha sido os 12 meses, que eu possa estar aqui de novo, adorando a Deus, com os meus irmãos. Porque essa foi a fala de Paulo para Timóteo. Timóteo, estou chegando ao fim da minha carreira. Perdi muita coisa, Timóteo. Perdi dinheiro, perdi amigos, perdi cabelo, perdi saúde. Mas uma coisa, Timóteo, eu preservei e guardei a fé. Agora a coroa que está proposta para mim, me aguardando. Ninguém mexeu no meu patrimônio maior. Fica de pé comigo, irmãos. Foi só uma conversa hoje, mas pode ter certeza, não foi um desabafo da alma, não, foi do Espírito. Homens e mulheres que vão manter um testemunho de fé, não vão maquiar sua dor, seu sofrimento, claro que não, mas vão viver um testemunho de fé. Não vão negociar com o faraó, nem com Mamon, nem com os midianitas, nem com as moabitas, nem com os edomitas, não. Ouça, homem, mulher, que vai no seu espírito essa palavra. Não vai sobreviver. O próximo exército que ele está construindo é um exército de Nazireu. Homens que impõem sobre si mesmos um estilo de vida que não se contamina. Todo Nazireu tem uma dieta pessoal. O outro pode, mas ele não pode. Ele escolhe. E sabe de uma coisa? Ele não é triste por isso. Daniel era um Nazireu. Chegou na Babilônia e toda a igreja foi se esbaldar na mesa do rei da Babilônia, comer comida contaminada, beber o vinho da Babilônia nos cálices do templo sagrado. A igreja toda se esbaldava ali. Daniel decidiu só tomar água e comer verdura. Só que Daniel não vivia na internet endemonizando a igreja que comia na mesa da Babilônia, não. Porque aquilo não era um problema para ele. Ele tinha prazer na escolha dele.
Ele tinha um prazer na escolha dele. Porque a parte mais medíocre de um homem e de uma mulher é ter sua tristeza apoiada na alegria do outro. Qual foi o problema de Caim? Não ter sua oferta recebida? Não, o problema dele foi ver a oferta do irmão ser recebida. Qual foi o problema do filho pródigo? Não ter um cabrito para comer? Não, foi ver o pai dar um cabrito para o outro. Não, o nazireu, ele tem prazer na sua escolha. E quando ele traz libertação para a Babilônia, todo mundo desfruta. Todo mundo desfruta. Como você já cansei de falar, todo libertador em algum momento ele vai ser confundido com o rebelde. Isso é verdade. Mas o tempo vai dizer se ele é um rebelde ou não. E eu já falei como que você sabe lá na frente se ele vai ser um rebelde ou se ele é um libertador. Só o tempo vai dizer. E lá na frente, se ele ganhar uma postura de visibilidade, de proeminência, se ele for um rebelde, sabe o que ele vai cantar? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. É isso que ele vai cantar. Mas se ele for um libertador, ele vai cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai ter de mim a misericórdia que me negou. Porque o libertador não é amargurado. Ele é inconformado, mas ele não é amargurado. Ele é inconformado, mas ele não é amargurado. Então seja livre. Seja livre, libertador, libertadora. Seja livre. Povo que celebra. Oh meu Deus. Como diria o meu pastor Luiz Hermínio, não é nem o meu perfil, mas vamos chapar um pouquinho. Eu sinto que tem um vinho para ser derramado. Então vamos adorar um pouquinho, Senhor. Como diz o meu pastor, você recebe essa palavra. Aleluia. Oh Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, força de Deus, 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 porque a tua alegria é nossa força. Batiza o teu povo com celebração, Senhor. Batiza